Olá, hora da história bíblica, nossa aula de ensino religioso. Preste atenção, tem que fazer silêncio e se concentrar. Jesus nos ensina com parábola. Vamos descobrir a nossa história de hoje, que ela é bem legal. O que significa parábola? Parábola é uma linda história inventada por Jesus para nos transmitir verdades. Então, ele conta uma história para que a gente compreenda o que realmente nós devemos fazer no dia a dia para agradar o nosso Deus, o nosso Pai. Nossa história de hoje está no livro de Lucas 10, lá na nossa Bíblia. A história de hoje é o bom samaritano. Existem várias parábolas, mas hoje estaremos estudando essa em especial. Um homem, uma certa vez, perguntou a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Antigamente, eles costumavam chamar as pessoas que ensinavam de mestre. Então, mestre é a pessoa que ensina. No caso, Jesus ensinava muito a palavra de Deus. Então, ele era chamado de mestre. Jesus disse que ia dizer a ele como herdar a vida eterna. E ele começou com uma história. Ele disse que certa vez descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele pegou todas as suas coisinhas e ia para Jericó. Ele precisava resolver algo lá. E ele foi no seu caminho, bem tranquilo. Ele saiu daqui, ó, de Jerusalém e ia até Jericó. Antigamente, não tinha como tem hoje, carro, moto, avião. Então, o trajeto tinha que ser feito a pé. E lá foi ele caminhando tranquilamente, quando dois homens perceberam que tinha alguém na estrada. Ficaram escondidos, observando, mas a cara desses homens não está uma cara boa, não. Eles estão com uma cara estranha. Foram em cima do homem. Nossa, aquele homem ficou tão desesperado. Olha a cara dele. Ele não esperava por isso. Gente, aqueles homens não estavam com boas intenções. Eles eram ladrões. Olha aí, foi uma pancadaria. Machucaram, bateram naquele homem. Eles espancaram ele. Bateram, bateram, bateram. Retiraram tudo que ele tinha e deixaram ele quase morto. Olha aí, bateram muito nele. No caminho onde estava esse homem caído, todo machucado, estava passando um sacerdote. Ele veio por esse caminho, bem tranquilo pelo caminho. Sacerdote é a pessoa que trabalha na igreja. Hoje recebem outros nomes, mas antigamente sacerdote. Esse homem ia no caminho e viu aquele homem lá, no chão, todo machucado. Você acha que ele ajudou? Não. Quando ele viu o homem, ele foi embora. Ele deu no pé, ele correu. Nossa, o homem que ia para a igreja deixou aquela pessoa machucada no chão. Pense que triste. Nossa, mas naquele caminho também passou outra pessoa, um levita. Levita era chamado pessoa que cantava. Hoje a gente dá outros nomes, né? Cantor, cantora, mas antigamente era levita. Hoje as pessoas, umas pessoas ainda utilizam esse nome, mas é mais comum falar cantor e cantora. Esse levita também passou pelo caminho. Ele viu o homem caído e se aproximou. Oh, meu Deus, machucaram ele, coitado, nossa, bichinho. Ele ajudou? Ele ficou com medo de ser o próximo. Ele foi embora também. Ele deu no pé. Ele correu, ele foi embora, ele acelerou os passos. Ele não ajudou também. Que triste. Passou o sacerdote, passou o levita e não ajudou aquele homem. Que horror! Mas naquele caminho também passou uma pessoa,
um samaritano. Ele estava indo de viagem, passando ali por aquele caminho. Quando ele viu aquele homem caído, ele se aproximou. Ele ficou com tanta compaixão, ele ficou com tanto amor por ele. Oh, meu Deus, eu tenho que ajudar essa pessoa. Ele desceu do seu cavalinho, porque ele estava fazendo o seu trajeto utilizando o cavalo. Ele desceu do cavalinho, tinha coisas na sua mochilinha. Ele pegou, limpou as feridas daquele homem, colocou, ó, umas faixas, ele atou as feridas, ele fechou as feridinhas com aquela faixa e tentou ajudá-lo. Aquele homem estava tão machucado que não conseguia andar. O bom samaritano cedeu o seu animalzinho. Aquele homem não podia caminhar. Ele colocou ele no cavalinho dele e ele, que era dono do cavalinho, foi caminhando. Ele deu o melhor para aquele homem, porque ele já estava tão machucado, e ele seguiu viagem. Deixou ele numa estalagem. Estalagem, hoje em dia, a gente chama de hotel ou de pousada. Então foi isso. Esse homem deixou essa pessoa lá na pousada, sendo tratado, porque ele não podia cuidar mais dele. O que ele podia fazer, ele já fez. Ele disse àquele hospedeiro, aquele homem que cuidava, né, da hospedaria, daquela estalagem, hoje chamamos de pousada de hotel, ele deu dinheiro, pagou aquele homem e disse: cuide dele. Tudo mais que você gastar, eu vou te pagar quando eu voltar. Esse samaritano sempre estava pelo caminho daquela cidade. Então aquele homem sabia que realmente o samaritano iria pagar tudo que ele ainda fosse gastar. Então ele já deixou pago aqui, ó, uma parte. O dinheiro antes não era na carteira como hoje em dia, eram assim saquinhos. Ele pagou e seguiu o que tinha que fazer e deixou aquele homem cuidando daquela pessoa que foi ferida na estrada pelos ladrões. Dos três, quem demonstrou amor ao próximo? Pense aí. Foi o sacerdote? Foi o levita? Foi o samaritano? Foi o bom samaritano, com certeza foi ele. Foi o último, foi o terceiro. Ele foi o melhor de todos. Ele agiu em amor. Mas o que é samaritano? Samaritano é um indivíduo que nasce na região de Samaria. É bem próximo a Jerusalém. Olha aqui, o bom samaritano estava saindo dessa cidade e ia também para Jericó. Mas o caminho dele, ó, era esse. Ele tinha que passar por Jerusalém, que era caminho, né? Onde foi aquele homem foi abordado durante o caminho até Jericó. Então ele passou todo esse caminho aqui a cavalo, né? Porque era o que ele tinha naquela época e seguiu viagem. Vamos observar mais alguns exemplos, assim como o bom samaritano, de coisas que nós devemos fazer no nosso dia a dia. A criança caiu, ó, se machucou e o amiguinho foi ajudar. Bem parecido com o bom samaritano. Sim, é essa atitude que devemos ter no nosso dia a dia. Essa menininha querendo subir o degrau, eles estão aqui em uma festa. Ele é maiorzinho do que ela, então ele está ajudando esse amiguinho, ajudando o outro a fazer o dever, como vocês fazem lá no colégio. Vocês também ajudam uns aos outros. Essas crianças lavando o prato, uma ajudando a outra. Se sua mãe já libera, você já pode ajudar. Se ela ainda não autoriza, você não faz. Você só vai fazer o que sua mãe permitir. Como essas crianças, a mãe permite que eles ajudem lavando os pratos, então eles podem fazer isso. Você só faz se os seus pais liberarem. Então Jesus deixou sua mensagem de amor. A mensagem de amor me ajuda a melhorar. Sempre eu tenho que melhorar. Eu preciso melhorar a cada dia com as pessoas que estão perto de mim, que eu conheço e as que eu não conheço também. Você tem um desafio para fazer. Você vai desenhar a história do bom samaritano. Se você não quiser desenhar, você pode gravar o vídeo me contando sobre a história do bom samaritano e manda para mim. Está valendo pontuação para ensino religioso. Bom trabalho!